Fala pessoal, Vitor Botelho aqui, analista CNPI, para mais uma análise semanal. Essa semana que nós vimos um aceno de boas maneiras entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Lula aqui, e isso animou os mercados, fez o índice bater topo histórico ao longo dessa semana, mas começou uma correção. Ainda estamos em compasso de espera para ver uma provável conversa entre os dois presidentes na semana que vem, e aí sim pode ser que destrave os mercados. Então, sem mais delongas, vamos aos gráficos. Iniciando aqui pelo gráfico do Ibovespa, a gente vê que ele fez aqui um topo histórico na terça-feira e depois iniciou uma correção. A gente vê que ele vem andando de lado agora nos últimos dias após uma grande alta. Então ele fez essa alta aqui, uma bandeira, e replicou o mastro ali. Agora começa uma correção também. Vamos acompanhando, porque pode ser que jogue uma nova pernada de alta. Aqui o índice ficou um pouco afastado da média de 20 períodos, então pode essa bandeira aqui ele vir corrigir próximo aqui dessa média para buscar liquidez e então rompendo aqui o pivô, dar continuidade nas altas. Como nos Estados Unidos já iniciaram-se os cortes de juros, isso traz capital estrangeiro para a bolsa brasileira, então pode ser que venham novas altas ao longo deste ano também, principalmente se continuar havendo os cortes de juros nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhando. Passando para as ações específicas, a gente vê aqui a Petrobras, que na semana passada havia dado indícios de que iria fazer uma queda corretiva, mas na segunda-feira abriu fazendo um piercing line, um perfurante aqui, já devolveu, abriu abaixo do fechamento anterior e devolveu acima da metade deste candle, que é uma sinalização de alta. Então houve a inversão aqui da sinalização para alta. A gente vê que a Petrobras, então, ao longo da semana, veio a fechar o gap que ela tinha aqui, estava buscando, fechou o gap e sentiu essa região aqui de topos anteriores. Agora ela trabalha acima da média de 20 períodos e está corrigindo um pouco aqui ao longo dos últimos dias dessa semana. Vamos acompanhando. Aqui a gente pode traçar este topo aqui, que foi onde ela sentiu novamente, e vamos ver como ela vai se comportar. Está fazendo tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Vamos ver este fundo aqui, esta correção, se ela vai se segurar próximo aqui deste topo anterior, se a média de 20 se aproxima, se segurando por aqui e fazendo uma movimentação de alta, deixando um candle de alta aqui, um conjunto de candles sinalizando alta, igual foi aqui atrás, ela pode dar continuidade neste movimento que vem fazendo. Já a Vale, nós havíamos visto na semana passada que ela estava cansada, fazendo candles muito pequenos aqui, bem menores do que os candles anteriores, e na sexta-feira ela sentiu um pouco mais de força vendedora. Veio a cair, mas se segurou na média de 20, conseguiu até mesmo fechar acima da média de 20. Isso é uma boa sinalização. Temos que ver na segunda-feira se ela vai ter força, se vier a fazer um engolfo aqui, fechar um candle de alta acima do fechamento, da abertura deste candle da sexta-feira. Fechar um candle de alta acima dessa abertura aqui, iria sinalizar uma boa movimentação de alta, formando possível pivô. Vamos acompanhando a Vale aqui, que vem sentindo esta região de topo aqui,
temos que ver como vai se comportar. Deixou um pequeno gap aqui entre a quinta e a sexta-feira, que se fizer força, demonstração de que vem a fechar este gap, pode dar continuidade e lançar este pivô para cima. Caso isso aconteça e aqui seja realmente o fundo, nós podemos traçar um provável alvo, aqui uma extensão de Fibonacci, e teríamos como alvo próximo dos R$ 60, ou com um pouco mais de tempo, poderia chegar acima dos 62,50 aproximadamente. Então vamos acompanhando a Vale e o desenvolvimento dela ao longo dessa semana. A Itaúsa, por sua vez, veio fazer um novo topo histórico aqui. Ela que vem uma movimentação de alta, vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, nós vemos que os fundos dela estão mais altos, vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui houve uma quebra da estrutura, mas retomou essa semana. Então, a Itaúsa continua em uma tendência de alta, vem respeitando aqui essa LTA aqui, que nós havíamos marcado, formava um triângulo de alta aqui, este triângulo aqui, e ela fez este rompimento, mas ainda não mostrou força para a continuidade do movimento. Então continua respeitando aqui a LTA acima da média de 20 períodos. Ela pode continuar por aqui uns 2 ou 3 dias para então, quem sabe, pegar força e lançar novas altas. Vamos acompanhando. A Itaúsa vem com uma movimentação muito boa e agora, nos últimos dias, um descanso lateral, mas subindo um pouco e fazendo até mesmo um topo histórico. É uma excelente empresa. O Banco do Brasil, por sua vez, vinha fazendo uma boa movimentação dentro deste canal de alta, mas ao longo das 2 últimas semanas começou a fazer uma lateralização. Tem sentido aqui a resistência dos 22,81, mas se segura no suporte dos 21,60 aproximadamente. Então vem andando de lado por aqui um pouco. Perdeu a força de alta que vinha demonstrando nesses dias assim, mas vem fazendo um descanso lateral. Agora vamos ver como ele vai se comportar. Nós podemos traçar um alargamento aqui. Então, essa é uma movimentação ruim e difícil de se operar, porque ele rompe aqui um pouco, como foi aqui nesse dia, e devolve. Rompe aqui e devolve. Rompe aqui, devolve. Então é um padrão difícil de ser operado. Temos que aguardar uma definição. É importante observar aqui este fundo, também perder a média de 20 períodos, este fundo, aqui este suporte. Então, se ele fizer uma movimentação forte de baixa, rompendo todos esses pontos, pode indicar uma correção. Caso ele se mantenha aqui dentro por mais tempo, entra nessa lateralização até definir. E se vier uma movimentação de alta, ela seria um rompimento aqui, mas por enquanto eu não vejo motivos para o Banco do Brasil fazer este rompimento assim, porque tem, primeiro, essa LTA aqui que ele está trabalhando abaixo agora, então ela funciona como uma resistência. Temos também essa resistência dos 22,80 e um pouco mais para cima nós temos o canal de alta ali que também funciona como uma resistência. Tem muitos pontos para o Banco do Brasil vir a romper, que são próximos, então eu acredito que por enquanto ele deve continuar nessa lateralização aqui por mais algum tempo. A Eletrobras, que ficou essa semana praticamente lateralizada, mas já está próximo de seu topo histórico, aqui quase buscando o alvo que nós havíamos traçado, que um alvo da bandeira que eu mostrei na semana passada. Aqui
tem até desenhada a bandeira, o mastro era este aqui, aqui a correção, a replicação do mastro ali ao rompimento, daria um alvo aqui, que ela ainda não chegou, mas está bem próximo, pode ser considerado até mesmo como um alvo atingido pela distância movimentada, foi muito grande, e agora começa a descansar, um descanso lateral, que é interessante, está afastada da média de 20, pode ser que ela consiga essa semana só dar um pequeno toque ali para atingir o alvo e iniciar uma correção maior, porque desde aqui este ponto que ela não vem tocar a média de 20, ela está sempre se mantendo acima da média de 20. Isso demonstra uma força compradora forte, mas esses últimos dias demonstram que houve um cansaço aqui. Este aqui pode ser um gap de exaustão de movimento, um gap no final do movimento e fazendo uma lateralização aqui mais cansada. Por um acaso a Eletrobras faça um novo gap aqui e inicie uma queda, nós teríamos aqui uma ilha de reversão com dois gaps. Temos que acompanhar. Eu acredito que ela ainda pode testar este alvo aqui antes de iniciar uma correção, mas vai vir bem devagar neste ritmo que vem nos últimos dias e talvez até mesmo teste o alvo e devolva no mesmo dia que testar o alvo. Então, temos que ficar atentos e acompanhar. Bitcoin, por sua vez, entrou nessa lateralização, vinha fazendo uma movimentação um pouco melhor, mas nas últimas semanas iniciou uma queda e aqui sentiu este fundo. Aqui voltou para essa lateralização. Por enquanto, ainda há um desenho de um fundo duplo aqui, este fundo e este fundo, mas também pode estar formando um pivô. Tem que ver quando vier testar aqui a média de 20, se vai ter força para romper e ficar na lateralização, ou se a média de 20 vai funcionar como uma resistência e julgar o Bitcoin para baixo, e isso poderia acionar um pivô de baixa aqui com este rompimento. Ou seja, se houver este rompimento aqui, poderia ser um pivô de baixa e fazer o Bitcoin olhar ali para o suporte dos 102.800 pontos aproximadamente. Então, por enquanto, a movimentação do Bitcoin não está mais tão favorável quanto vinha nos últimos dias. Ele atingiu o alvo aqui deste ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vê que atingiu o alvo ali e logo em seguida de ter atingido este alvo, ele iniciou essa fase de queda. Essa correção se segurou no suporte. Então, esse suporte se mostra um bom suporte. Temos que ver se vai ter forças para romper a média de 20 e voltar a fazer essa volta em V aqui para ficar na lateralização. Para a retomada da tendência de alta apenas quando houver o rompimento do topo histórico, porque aqui já está lateralizado há um bom tempo. E o dólar, como a gente previu, o dólar havia descansado aqui na semana passada, formando um fundo no alvo que nós havíamos traçado, próximo dos 5,30, e iniciou uma correção, veio próximo da média de 20 períodos, sentiu a média, voltou a cair, fez um novo fundo na mesma região aqui dos 5,30 e já devolveu, voltou a subir para próximo da média de 20 períodos. Temos que ver a movimentação ao longo dessa semana, como será, porque pode ficar lateralizado neste range aqui, entre 5,38 e 5,30 aproximadamente, ou pode fazer um fundo mais alto do que o anterior, se não tiver força aqui nessa semana para vir aqui testar os 5,30, o que pode fazer um provável pivô se houver o rompimento. Por isso temos que
acompanhar dia a dia a movimentação. A sexta-feira fechou em queda, então está indicando no momento que vai vir buscar aqui novamente e ficar lateralizado nesta região. Temos que acompanhar se ao longo dessa semana essa movimentação vai mudar. E claro que se houver a perda destes fundos, rompimento, pode engatar novas baixas e buscar pontos ainda mais baixos que nós temos que marcar. Ainda não marcamos, mas faremos isso agora. Podemos marcar esta região aqui de topos e também esta região aqui, onde ele se segurou. Então temos novos prováveis alvos para movimentação aqui do dólar, caso ele venha a perder este fundo. Não é o que o Boletim Focus tem projetado, mas nós sabemos que mesmo os economistas do Boletim Focus podem errar. Com isso, eu encerro aqui mais uma semana de análises dos ativos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, peço que curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal para não perder essas atualizações semanais, compartilhe com alguém que também possa gostar e me sigam também nas outras redes sociais, Vitor CNPI, Vitor com C. Muito obrigado e uma boa semana a todos.